Uma garrafa, menos de R$ 10. Água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e ela vai limpar, desinfetar, desodorizar e sanitizar quase todas as superfícies da sua casa de forma mais eficaz do que os produtos de marca caros que estão no seu armário de limpeza agora. Eu sei como isso parece. Eu sei porque eu também teria descartado durante a maior parte da minha vida adulta. Sou Keiko Nakamura, tenho 72 anos. Cresci em Osaka, numa casa onde minha mãe e avó limpavam com quase nada. Anaga ai kate krikos, kanjofei, enati itacha. Alguns compostos simples e naturais que custavam quase nada e funcionavam em tudo. As casas delas eram impecáveis. Não limpo controlado, genuinamente, profundamente limpo. Depois me mudei para o exterior. Construí uma vida num país onde o corredor de produtos de limpeza do supermercado se estendia por 20 metros e cada produto tinha um propósito específico, uma superfície específica, um problema específico que alegava resolver de forma única. Comprei tudo isso. Acreditei em tudo isso. Meu armário de limpeza se tornou um pequeno depósito de sprays especializados e minha casa, vou ser honesta com você, nunca foi tão limpa quanto a da minha mãe tinha sido com quase nenhum desses produtos. Foi preciso eu voltar ao Japão no início dos meus 60 anos, olhar como minha família ainda limpava e fazer a pergunta que deveria ter feito 40 anos antes: o que eles estão realmente usando? A água oxigenada fazia parte da resposta. E uma vez que entendi o que ela realmente faz, entendi por que a indústria de limpeza trabalha tão duro para garantir que você nunca pense nela. O que a água oxigenada realmente é, o que it's, andor kirchhoff, engadakai, endor enchats, e por que eles não podem ser donos dela. Achada onde e estinar. Oxigenada é água com um átomo extra de oxigênio, H2O2. Ocorre naturalmente. Não pode ser patenteada. Nenhuma corporação é dona dela. Qualquer farmácia vende por quase nada. Uma solução padrão de 3%, a concentração usada para a limpeza doméstica, custa menos que um café na padaria e trata toda a sua casa. Esse último fato é o problema. Para eles, o mercado global de produtos de limpeza doméstica gera mais de R$ 1 trilhão anualmente. Esse número depende inteiramente de uma crença ser mantida na sua mente que cada problema de limpeza requer uma solução comprada diferente. Um produto diferente para o banheiro, um diferente para a cozinha, um desinfetante diferente para superfícies, um removedor de mofo diferente para rejunte, um sanitizante diferente para áreas de preparo de alimentos. A água oxigenada rompe isso completamente. Ela é antibacteriana, antiviral, antifúngica e antiesporulante. Ela tira manchas. Adorti, andefertante. Neutraliza odores na origem. Decompõe matéria orgânica. Não deixa resíduo tóxico. Se decompõe em água e oxigênio, ambos já presentes na sua casa. Um composto. Todas as superfícies. Sem toxicidade. Sem fórmula proprietária. Impossível de marcar significativamente, porque qualquer um pode comprar em qualquer lugar por quase nada. É por isso que você nunca viu uma grande campanha publicitária para água oxigenada. É por isso que ela não tem prateleira própria no corredor de limpeza. É por isso que os produtos que a contêm como ingrediente ativo principal são vendidos sob nomes de marca de som técnico a 10 ou 20 vezes o custo do composto puro. Minha avó não sabia a química, ela só sabia o que funcionava. E
E ela estava certa. A ciência, brevemente. Oturaferneitats asaitechasansi, aketchenei ataideche. Porque é que você deve entender por que isso funciona. Na concentração de 3%, a água oxigenada libera radicais livres de oxigênio quando entra em contato com material orgânico. Esses radicais são extraordinariamente eficazes em quebrar ligações moleculares em paredes celulares bacterianas, estruturas proteicas virais, membranas fúngicas e compostos de manchas orgânicas. O patógeno ou mancha é oxidado, desfeito em nível molecular. Enaisetai anaueltas adachanchuai tsei uditraite. A água oxigenada em si se torna água. É por isso que ela clareia, rejunte, sem o dano cáustico do cloro. É por isso que mata bactérias em superfícies de preparo de alimentos, sem deixar resíduo químico que depois entrará em contato com sua comida. É por isso que elimina mofo no nível de esporos, em vez de apenas clarear a aparência superficial do mofo. É por isso que remove sangue, vinho e manchas orgânicas de tecido, com as quais removedores de manchas comerciais lutam. E é por isso que as fichas de dados de segurança de dezenas de produtos de limpeza premium, se você olhar com cuidado, listam água oxigenada ou seus derivados como ingrediente ativo principal. Eles pegaram um composto que custa quase nada, adicionaram fragrância, estabilizadores e corantes, colocaram em embalagem impressionante e cobraram de você R$75 a R$150, pelo que é funcionalmente uma versão diluída da garrafa de R$10 da farmácia. Você tem pagado um imposto de marca em algo que sua bisavó podia comprar por tostões. A cozinha, superfícies, tábuas de corte, geladeira, as superfícies de preparo de alimentos precisam de desinfecção genuína, não a aparência dela. A maioria dos sprays comerciais para a cozinha entrega fragrância e um breve efeito antimicrobiano que desaparece em minutos. A água oxigenada a 3% de concentração mata E. coli, salmonella, listeria e estafilococo ao contato e continua funcionando por vários minutos após a aplicação. Borrife diretamente na superfície da bancada. Deixe por 2 a 3 minutos. Limpe com um pano limpo. Não é necessário enxaguar. O composto se decompõe em água e oxigênio, não deixando nada que seria inseguro perto de alimentos. Tábuas de corte, particularmente as de madeira, abrigam bactérias nos veios de formas que limpar a superfície não alcança. Borrife a tábua generosamente com água oxigenada. Deixe fazer espuma por 5 minutos. A espuma é a reação de oxidação funcionando nos poros da madeira, decompondo matéria orgânica que penetrou abaixo da superfície. Enxague e seque. Isso é algo que minha mãe fazia com um método diferente, um composto oxidante natural, mas o princípio é idêntico. A geladeira apresenta um problema específico. Requer um desinfetante que seja seguro perto de alimentos. Não deixe resíduo químico e não introduza fragrância forte que se transferirá para os alimentos. A água oxigenada é a resposta para os 3 requisitos, simultaneamente. Limpe prateleiras e gavetas com um pano umedecido em solução de 3%. O cheiro, uma nitidez limpa e muito tênue. Cicitas kaitas, endetici, endetichiticharitas. Se dissipa completamente em minutos. Para odor persistente na geladeira, coloque um pequeno recipiente aberto de água oxigenada numa prateleira. Ela libera oxigênio lentamente, que oxida os compostos de odor no ar da geladeira. Mais eficaz que bicarbonato de sódio para cheiros persistentes e também sanitiza o ar enquanto funciona. O banheiro, mofo, rejunte e desinfecção genuína. Quero fazer uma pausa aqui e contar uma coisa.
Quando voltei daquela viagem ao Japão no início dos meus 60 anos e comecei a reaprender o que minha família sempre soube, testando na minha própria casa, superfície por superfície, comecei a manter notas detalhadas. Não para publicar, apenas para entender o que funcionava, onde, como e por quê. O que eu tinha comprado por 40 anos, que era desnecessário, ou uma versão superfaturada de algo simples. Essas notas eventualmente se tornaram um livro. Chamei de água limpa, porque é isso que a água oxigenada essencialmente é, apenas água com um átomo extra de oxigênio, fazendo mais do que qualquer produto de marca conseguiu na minha casa. O capítulo do banheiro é onde a maioria dos leitores me diz que tudo se encaixou. Sandra da Irlanda escreveu para dizer que tinha um problema de mofo no banheiro há 3 anos. Tinha tentado todo o produto especializado contra mofo do mercado e nada tinha resolvido permanentemente. Ela usou o método do livro e em 2 semanas o mofo não apenas tinha sido removido, unjoined, nei, anti, tanage parichain, and in duotsane, enchu hanachain, and shrikicho, chancha frustrates, and fear-kaid enchu imid. James da Nova Zelândia disse que estava gastando R$ 200 por mês em produtos de limpeza para banheiro e agora gasta quase nada. Miriam de Portugal escreveu que leu o capítulo sobre rejunte e imediatamente foi testar. E então sentou no chão do banheiro por um momento, porque não conseguia acreditar que algo tão simples tinha feito o que limpador de rejunte caro não tinha. Água limpa está no comentário fixado abaixo. Agora, de volta ao banheiro, porque é aqui que o poder da água oxigenada é mais dramático. Mofo. Ivakari Isaritenkate. A indústria vende removedores de mofo que clareiam a aparência superficial do mofo, enquanto deixam a estrutura de esporos subjacente intacta. É por isso que o mofo sempre volta nos mesmos lugares. O preto visível se foi, mas o sistema de raiz permanece. A água oxigenada mata mofo no nível de esporos. A reação de oxidação penetra abaixo da superfície em vez de clarear a camada superior. Borrife água oxigenada 3% não diluída diretamente em rejunte. Azulejo ou vedante afetado por mofo. Deixe por 10 minutos no mínimo. Andeskate anjavanadait ereiterniat achitipercheitit. Não limpe durante este período. A solução precisa de tempo para penetrar e oxidar a estrutura de esporos abaixo da superfície. Depois esfregue com uma escova dura e enxague. Para mofo persistente, repita 2 vezes por semana durante 2 semanas. O mofo não voltará no mesmo local porque os esporos que gerariam novo crescimento foram destruídos, não apenas descoloridos. Vasos sanitários. Despeje meia xícara de água oxigenada diretamente no vaso. Deixe por 30 minutos. Escove e dê descarga. Isso sanitiza de forma mais eficaz do que limpadores de vaso comerciais, que dependem da mesma química oxidante, mas numa forma mais cara e muito perfumada. A água oxigenada também trata calcário, oxidando os depósitos minerais, soltando-os para remoção mais fácil. Paredes e box de chuveiro. Borrife com solução de 3%. Deixe por 5 minutos. Limpe. Para vidros de box com acúmulo de calcário, borrife, deixe mais tempo e a ação oxidante solta os depósitos minerais sem arranhar a superfície de vidro, como fazem limpadores comerciais abrasivos. Escovas de dente, um mergulho breve em solução de água oxigenada 1 vez por semana, 5 minutos, depois enxague bem, sanitiza de forma mais eficaz do que qualquer produto sanitizante comercial de escova de dente, que normalmente é apenas uma solução oxidante diluída em embalagem mais cara. Lavanderia, manchas, branqueamento e odor.
É aqui que a água oxigenada faz algo pelo qual produtos comerciais cobram significativamente mais para conseguir. Tecidos brancos que amarelaram por idade, por suor, por armazenamento, podem ser restaurados com um mergulho em solução de água oxigenada antes de lavar. Adicione uma xícara de solução de 3% a uma bacia de água morna. Deixe de molho por 30 minutos. Lave normalmente. A reação de oxidação desfaz os compostos amarelados sem o dano às fibras causado por alvejante à base de cloro. Manchas de sangue. Aplique água oxigenada diretamente na mancha enquanto ainda fresca ou recentemente seca. A reação de espuma que você verá é a oxidação funcionando nos compostos orgânicos no sangue. Deixe por 5 minutos, seque com papel toalha e lave normalmente. Isso funciona em lençóis, roupas e estofados. Names Richi Tuen Choi. Amaesai Wen Chu Wei, a mesma reação, o mesmo resultado. Removedores de manchas comerciais vendidos para manchas de sangue usam exatamente essa química a um preço dramaticamente mais alto. Roupas esportivas e toalhas que desenvolveram odor persistente, apesar de lavagens repetidas, adicione meia xícara de água oxigenada ao ciclo de lavagem junto com detergente normal. A ação oxidante decompõe as colônias bacterianas embutidas no tecido, a fonte real do cheiro, em vez de mascará-las com fragrância. Depois de uma lavagem com água oxigenada, o odor se foi. Não coberto. Foi. Para toalhas brancas, especificamente, um mergulho em água oxigenada antes de lavar restaura o brilho, sem o dano às fibras do uso repetido de alvejante. As toalhas brancas da minha mãe duravam décadas. Ela nunca usou alvejante à base de cloro. Ela usava compostos oxidantes que limpavam sem destruir a estrutura do tecido ao longo do tempo. Pisos duros, linhas de rejunte e as superfícies que todos acham mais difíceis. Rejunte de piso é onde a maioria das pessoas eventualmente desiste e ou recoloca o rejunte ou aprende a ignorar a descoloração. Limpadores de rejunte comerciais são ou cáusticos o suficiente para danificar o rejunte ao longo do tempo, ou suaves o suficiente para serem amplamente ineficazes. Ai gate ai, andao kore chai, anache ene, enerbord ore ache. Boachau-Iau oxigenada ocupa o espaço exato entre essas duas falhas. Aplique água oxigenada 3% diretamente nas linhas de rejunte. Para descoloração significativa, faça uma pasta com bicarbonato de sódio. A combinação dos dois cria uma reação oxidante aumentada que penetra mais fundo no rejunte poroso. Deixe por 15 a 20 minutos. Esfregue com uma escova dura, estreita o suficiente para trabalhar dentro das linhas de rejunte. Enxague. O rejunte ficará visivelmente mais claro após um único tratamento e pode ser trazido de volta à cor quase original com 2 ou 3 sessões. Para pisos de madeira selados, água oxigenada diluída pela metade, uma parte de solução de 3%, uma parte de água, aplicada com esfregão bem torcido, limpa efetivamente, sem o dano de umidade causado por água excessiva. Sanitiza sem deixar resíduo químico e não deixa o acabamento opaco como muitos limpadores de piso comerciais fazem ao longo do tempo. Deixe o piso secar completamente antes de andar nele. Para superfícies de pedra, granito, mármore, calcário, água oxigenada a 3% é segura e eficaz onde muitos limpadores comerciais não são.
Pedra é porosa e absorve resíduo químico de limpadores fortemente alcalinos ou ácidos. Engi and furkei intai, andenda ei tukrikindjas, anenabei angipem dedukurdaskei, adwaki ei pendiakai, água oxigenada, tem pH neutro e não deixa nada para trás. O quadro mais amplo, HC secundaria criticus ananaigan tui, indetir, anadan apai, o turcur de bem. Andes, o que isso realmente custa a eles. A indústria de limpeza construiu todo o seu modelo de receita na complexidade. Um produto diferente para cada superfície cria uma lista de compras. Uma lista de compras cria um armário de limpeza cheio de garrafas que precisam ser substituídas. Garrafas que precisam ser substituídas criam gastos trimestrais que somam, durante a vida de uma casa, milhares de reais gastos em produtos cujos ingredientes ativos poderiam ser comprados em 2 ou 3 compostos simples por quase nada. A água oxigenada não pode ser tornada proprietária. Não pode ser patenteada. Está em domínio público desde sua descoberta em 1818 pelo químico francês Louis-Jacques Thénard, que a isolou enquanto pesquisava reações de peróxido de bário com ácido nítrico. Qualquer fabricante pode vendê-la. Nenhum fabricante pode ser dono dela. O que fabricantes podem fazer, e têm feito, é pegá-la, adicionar fragrância e cor e estabilizadores, dar a ela um nome de marca registrada e um rótulo premium, e vendê-la a 10 ou 20 vezes o custo do composto puro. Depois, gastar pesadamente em publicidade para garantir que você associe a marca com competência em limpeza e associe o produto sem marca com incerteza. A incerteza que criaram é inteiramente fabricada. A água oxigenada, na concentração de 3%, tem mais de 200 anos de segurança e eficácia documentadas. Hospitais a usam para desinfecção de feridas desde o século XIX. Instalações de processamento de alimentos a usam para sanitizar embalagens e equipamentos. Está na lista da Organização Mundial da Saúde de medicamentos essenciais. Custa menos de R$10. Está disponível em toda a farmácia. Não pode ser propriedade de ninguém. Quero dizer algo pessoal antes de fechar, porque acho que honestidade importa aqui. Quando estava reconstruindo minhas práticas de limpeza, depois dos 60, substituindo o armário cheio de produtos especializados por um punhado de compostos simples, houve momentos de raiva genuína. Não de mim mesma, mas pelos 40 anos que passei gastando mais do que precisava para resultados que eram frequentemente piores do que o que eu poderia ter conseguido por quase nada. Minha mãe limpava a cozinha dela com coisas que podia nomear e explicar. Eu limpava a minha com coisas cujos ingredientes eu não conseguia pronunciar e cuja função real eu não entendia. Ela sabia o que estava fazendo. Eu estava confiando num rótulo. Essa lacuna entre o que minha família sabia e o que me venderam no lugar é o que passei a última década fechando. A água oxigenada foi uma das primeiras coisas que recuperei. Uma vez que você entende o que ela faz e por quê, todo o edifício do corredor de produtos de limpeza parece diferente. Você vê pelo que é a mesma química básica, reembalada infinitamente, vendida de volta para você com margem. Você não precisa continuar pagando essa margem. Água Limpa, o relato completo de cada superfície, cada método, tudo que testei, está no comentário fixado. E te vejo no próximo vídeo, onde a simplicidade vai ainda mais longe do que isso.